É com muita honra que a Federação Nacional dos Engenheiros, juntamente com o Sindicato dos Engenheiros no Estado do Amazonas, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas e o Ministério do Esporte, os recebe para o seminário Cresce Brasil Copa 2014, o Mundial e o Desenvolvimento. Este evento tem o apoio do Governo do Estado do Amazonas, Sinduscom Amazonas, Prefeitura de Manaus, Sistema FIAM, Confea e Mútua. Excelentíssimo senhor ministro, excelentíssimo senhor Murilo Celso de Campos Pinheiro, em nome do qual eu saúdo o ministro Aldo Rebelo. Sinta-se bem-vindo à nossa terra, conte com o apoio dos engenheiros no estado do Amazonas e, em nome dos profissionais da área tecnológica, representados pela Federação Nacional dos Engenheiros, pelo Sindicato dos Engenheiros do Amazonas, damos boas-vindas e agradecemos a presença de todos a esse evento. Obrigado a todos. Muito bom dia a todos e a todas. A nossa região é uma região atípica, senhor ministro, e o senhor pôde perceber, até pela execução do hino do Estado do Amazonas, né, a nossa realidade, que, lógico, compartilha com um avanço tecnológico, né, e o nosso hino nacional, elencando as profissões do sistema tecnológico, que é o sistema Confea-CREA. É nessa linha que nós estamos trabalhando, e é nessa linha que eu congrego a todos os profissionais do nosso sistema para poder compor juntos nessa caminhada de desenvolvimento do Estado do Amazonas. É uma caminhada que, certamente, não tem um fim, mas tem um propósito muito imediato, que é a realização da Copa aqui no nosso Estado. E não poderíamos deixar de lado o setor tecnológico, né? Nós queremos ser parceiros, nós somos parceiros, estamos atuando nesse sentido. As perguntas que mais vêm a mim, quantos fiscais o CREA tem? E a segunda, é suficiente? E nós sempre respondemos, não é suficiente. Ainda que eu colocasse um fiscal em cada esquina, não seria suficiente. Enquanto a sociedade não tiver a consciência de que todo serviço ou obra tem que ser feito com a presença de um profissional habilitado do nosso sistema e dos outros sistemas, é lógico, né? Nós teremos uma sociedade mais justa e, certamente, uma sociedade cujos serviços serão embasados por profissionais do nosso sistema. Muito obrigado a todos, bom dia. Eu estou muito feliz com esse evento, né? Falo isso pelo sindicato e, preocupado com o andamento da Copa em todo o Brasil, a gente percebe o quão lento tem sido as obras da Copa, né? Mas eu vejo com muita preocupação, ministro, a infraestrutura da cidade de Manaus, né? Como eu vejo com preocupação as do demais estados, mas eu fico preocupado em particular com a nossa, devido a nossa infraestrutura talvez seja uma das piores de todas as cidades que está acontecendo, que irá acontecer a Copa do Mundo, tá certo? Eu acho importante esse seminário promovido pelo FNE, viu, Murilo? Parabéns ao Wesley, parabéns ao Telamon. É importante a presença do Miguel aqui. A gente sabe que o Miguel é uma pessoa que sempre colaborou muito com o Estado. E o que vocês precisarem do nosso sindicato e da federação, para o que quer que seja, para ajudar na Copa, a gente está à disposição. Muito obrigado. Obrigado pela presença, ministro. Gostaria de dizer a vocês, para ser bastante breve, que a Câmara Municipal de Manaus tem procurado acompanhar de perto todo o processo de construção desse grande evento mundial que é a Copa do Mundo. Sem dúvida nenhuma, Manaus precisa aproveitar esse momento para resolver alguns problemas que são cruciais numa cidade que cresceu de forma desordenada e que precisam, nesse momento, ser resolvidos, como é a questão da mobilidade urbana. Em função da crise econômica e financeira mundial, sem dúvida nenhuma, o Brasil passa a ser o foco do ponto de vista econômico, porque sua economia cresce, portanto, atraindo pessoas de vários lugares do mundo, mas também porque nós nos consolidamos como uma grande nação, que, apesar de tudo, nós precisamos continuar no caminho de garantir o desenvolvimento econômico com a inclusão social.
Me preocupa quando vejo jornais dizerem que nós teremos muita obra superfaturada em função das obras emergenciais. Quando se dizia que não seria possível fazer a reforma dos aeroportos, porque não haveria tempo hábil, e no momento que se anuncia as concessões, de repente foi possível e viável fazer essas ações nos aeroportos. O que me preocupa é que eu nunca vi uma concessão pública voltar para a mão do poder público. Então, essa é uma preocupação que tenho, e eu espero que aquilo que é do poder público, que tem que ser gerado, tem que ser gerido pelo poder público, em benefício da maioria da população, como serviços essenciais, saúde, abastecimento de água, energia elétrica, portanto, que tenhamos a preocupação de não repassar isso através de concessão, porque, na verdade, a concessão no Brasil acaba sendo uma privatização na medida que essas concessões não voltam mais para o poder público. Para resolver o problema não só de Manaus, mas do Brasil, porque essa é, sem dúvida nenhuma, a preocupação daqueles que realizam esse seminário. Nós temos a responsabilidade de fazer uma Copa do Mundo e a Olimpíada em 2016, num país que tem tudo para fazer uma grande Copa. Nós que estivemos na África, ministro Aldo Rebelo, nós que estivemos na África, Coronel Dan Câmara, sabemos disso. Eu desci no aeroporto, o vereador Lúcio Antoni, muito bem feito, mas o metrô parou na metade da linha. Eu desci com a mala na cabeça atrás de um transporte que não existia. E a FIFA deu 9 para a África. E depois nós tivemos a oportunidade, ministro Aldo Rebelo, de voltar à África do Sul, com o ministro Orlando Silva, para ver o pós-Copa. E a maioria dos estádios não eram utilizados da maneira que deveriam, viraram verdadeiros elefantes brancos, que é uma preocupação que as pessoas têm com o nosso aqui também, que será uma arena multiuso. Nós queremos celeridade, mas devemos ter a celeridade, como quer o vereador Lúcio Antoni, com transparência e com responsabilidade, doutor Lúcio. O Tribunal de Contas está aí acompanhando com responsabilidade, com zelo, com prudência, como acompanha a AGU, o TCU, nas reuniões que acontecem em Brasília mensalmente no Gabinete Civil. Então, o que eu queria pedir a vocês é que se juntem a nós, Eu tenho certeza que o doutor Miguel Capobianco tem as portas do projeto Copa aberto para quem quiser contribuir. O estádio está aberto para visitações, para acompanhar o desenvolvimento. Nós temos e trabalhamos com o sinal no governo federal, que é um vermelho, um verde e um amarelo. Nós nunca chegamos no sinal vermelho, nossas obras não estão atrasadas, elas estão acontecendo dentro dos prazos legais, o nosso aeroporto já está tendo a reforma, já tem um projeto pronto e liberado para o porto da cidade. O nosso projeto de mobilidade urbana está saindo do papel com o monotrilho e com o transporte de BRT. O governador e o prefeito conversam de maneira incansável em relação à Copa. Eu gostaria de agradecer ao ministro Aldo Rebelo, que acho que em 2 meses já é a segunda vez que está em Manaus, discutindo Copa conosco. Portanto, e por tudo isso, gente, eu gostaria de parabenizar vocês por esse debate, que ele possa ser exaustivo, cansativo. Ministro, eu tenho certeza que nós seremos a melhor capital do país em relação à Copa do Mundo. E teremos um pós-Copa melhor ainda. E uma responsabilidade que eu tenho com a Alessandra, que foi conquistada. Nós também somos subsede dos Jogos Olímpicos. A nossa Vila Olímpica de Manaus irá receber, é um dos centros de treinamento para as Olimpíadas de 2016. Então os trabalhos não se encerram com a Copa, e se encerram com as Olimpíadas. E eu tenho certeza que outros desafios virão. Saudações a todos vocês, que Deus abençoe esse debate e que nós possamos ter aí um profícuo e uma longa discussão em relação aos temas da Copa, mas respostas, que é o mais importante. Obrigado. Este evento é um evento nacional. Ele poderia ocorrer em qualquer uma das subsedes da Copa. E, para a gente, tem um significado simbólico muito importante ser aqui, porque nós da região norte, até pelo afastamento geográfico, pela dificuldade de acesso ao centro do país, ao centro do poder político, que é Brasília, ao centro econômico, que é São Paulo, enfim, o Sudeste, nós sofremos um certo preconceito em relação a isso, por estarmos tão afastados, né? Nós temos menos acesso, às vezes, até alguns direitos básicos, pelo fato de estarmos um pouco isolados geograficamente. E, por conta disso, a gente ouve algumas pessoas, e o Fabrício falou um pouco disso, dizerem que Manaus não tem futebol, por que estão fazendo um estádio com essa vultosidade? Não é porque a gente não está na primeira divisão
que o nosso povo não é de primeira divisão. O povo do Amazonas e de Manaus é de primeira divisão e merece sim ter o melhor estádio do Brasil, que será o nosso. E quem diz que isso aqui vai ser elefante branco é porque não conhece a nossa realidade, né, Fabrício? Então, nós temos muito orgulho, o nosso povo merece sim, o nosso futebol merece e mais. A partir de toda essa infraestrutura que vocês, artistas da engenharia, porque uma obra como a nossa arena, só um artista, um engenheiro artista, um arquiteto artista, para conseguir fazer tudo aquilo ali que a gente vê nas maquetes eletrônicas virar realidade, só mesmo as mãos de vocês para tornarem aquilo ali realidade. Nós teremos centros de treinamento, rede de hotelaria, teremos infraestrutura de transporte, teremos estádio, e aqui desse lado do país, aqui em cima, só nós teremos isso. Então, nós podemos atrair competições, inclusive internacionais, chamar os países próximos, ou seja, a partir disso aí, Manaus será vista de outra forma e será ponto de referência para a realização de eventos de porte internacional. Eu concordo com tudo que já foi dito aqui. Acho que a Copa do Mundo é um dos maiores eventos para o Brasil, assim como será as Olimpíadas. E o que vale em relação para o Brasil em relação ao mundo, vale para os estados brasileiros em relação ao Brasil, porque nós somos a Copa do Mundo do Brasil. Não é a Copa do Mundo de São Paulo, não é a Copa do Mundo do Sudeste. Nós estamos lá em Cuiabá, lá no Nordeste, aqui no Norte, no Sudeste, no Sul, em tudo que é canto. E isso é muito bonito. E, de nossa parte, nós que todos aqui temos uma certa responsabilidade. Não adianta ficar reclamando dos outros, porque a obrigação de construir a Copa é de todos nós. De nossa parte, do Parlamento, a Câmara votou essa semana, e aí há um grande empenho do ministro Aldo Rebelo, que é uma pessoa muito querida de todos no Parlamento, foi presidente da Câmara, é deputado, mas está no Ministério dos Esportes. A Câmara aprovou a Lei Geral da Copa. Eu tenho certeza que até esse mês de abril, final do mês, o Senado fará a mesma coisa. E cabe ao Executivo, cabe aos órgãos de fiscalização acompanhar para que tudo dê muito certo e a gente faça a Copa do Mundo não mais linda, mas a Copa do Mundo mais alegre que o mundo já assistiu. Sucesso ao evento, parabéns, doutor Murilo, por essa bela escolha aqui. Aldo, mais uma vez, obrigado por sua presença na nossa querida cidade. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento teremos a assinatura do termo de cooperação técnica entre a Federação Nacional dos Engenheiros e o Ministério do Esporte, visando a parceria para tratar de questões relacionadas à Copa do Mundo de 2014 na área da engenharia e tecnologia. Realizadas as assinaturas, neste momento anunciamos a palavra do presidente da FNE, engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro. Saudando a todas as autoridades, dizendo do nosso compromisso de cooperação técnica, compromisso esse que hoje nós iniciamos com um seminário, onde discutiremos banda larga, mobilidade, legado esse que nós esperamos, que não vai ter nenhum elefante branco, que nós vamos melhorar a nossa qualidade de vida, que nós poderemos utilizar a realização da Copa para mostrar o Brasil para o mundo todo e mostrar para todos os brasileiros o que nós temos, o que ficou para nós e o que nós podemos aproveitar e crescermos tecnologicamente, crescermos de qualidade de vida e de oportunidades. Então, meus amigos, eu desejo a todos um ótimo seminário, que nós façamos daqui um documento que possamos apresentar, que possamos acompanhar em todo o desenvolvimento da Copa do Mundo aqui no Brasil. Parabéns, Aldo, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por esse entendimento entre nós e muito obrigado pela confiança depositada na Federação Nacional dos Engenheiros. Um bom dia a todos. Bom dia, senhoras e senhores. É uma grande alegria voltar a Manaus para
esse encontro, esse seminário promovido pela Federação Nacional dos Engenheiros, sob a presidência do meu amigo competente, patriota, dedicado e homem de elevado espírito público, que é o presidente Murilo de nossa federação. Manaus já é, por si, uma obra magnífica de engenharia física, de engenharia social, de engenharia cultural do povo brasileiro. Manaus é a construção da ousadia dos nossos antepassados em construir a civilização e a vida nesse paraíso das águas, na selva da Amazônia, em pleno clima tropical, quando Manaus nasceu como uma promessa de ousadia e de realização do povo brasileiro. Manaus foi a capital do ciclo da borracha, da seringa. Construiu obras como o Teatro Amazonas, que está entre os 10 mais importantes teatros do mundo. É evidente que, dessa forma, Manaus tem condições, tradição, competência, cultura e capacidade de realizar e de acolher, como uma das 12 sedes, a Copa do Mundo no Brasil. O que espanta muitas vezes é o pessimismo, a desconfiança, a descrença em relação às possibilidades do Brasil realizar a Copa do Mundo. Mas esse espírito não é novo, vem de uma parte dos nossos antepassados. Registra o grande Camões, na sua monumental obra Os Lusíadas, que quando as caravelas partiam do Tejo, um português, que ele chamou de velhinho do Restelo, esbravejava contra aquela aventura. Advertia que aquilo não podia dar certo. Reafirmava que as grandes navegações eram um erro dos seus compatriotas. E amaldiçoava aqueles aventureiros que se lançavam ao mar com tantas incertezas e em embarcações tão precárias. Mas, ao mesmo tempo, a confiança, a ousadia, o espírito de aventura e o otimismo também está ligado àqueles que não ouviram o velhinho do Restelo e partiram, apesar de tudo, apesar do seu pessimismo e apesar das suas advertências. E nós somos, fundamentalmente, o resultado dessa ousadia. Nós somos, fundamentalmente, a consequência daqueles que se negaram a ouvir o negativismo e o pessimismo do velhinho que ficou lá no porto de Lisboa, lamentando a ousadia de seus compatriotas. O Brasil é o resultado dessa ousadia. Sem a ousadia dos bandeirantes, teríamos, no máximo, nos constituído numa espécie de Chile do Atlântico. Uma faixa de terra, litorânea, praticamente, se os bandeirantes não tivessem ultrapassado os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas e constituído as condições para que o Tratado de Madrid ampliasse a base geográfica do Império Colonial Português e que nos deixasse como herança a configuração territorial continental. Foi a ousadia desses antepassados, do português, dos índios, dos mamelucos,
que permitiu que o Brasil se constituísse como essa civilização criativa, próspera, mergulhada naturalmente em conflitos, em desigualdades, em desequilíbrios, mas, acima de tudo, confiante na capacidade do nosso país e do nosso povo de construir uma nação próspera, uma nação socialmente mais equilibrada, mais tolerante e uma promessa de democracia, como poucos povos no mundo podem aspirar. É com esse espírito que recebemos e realizamos a Copa do Mundo. Somos o único país a participar de todas as Copas do Mundo até hoje realizadas. O Brasil é o único país do mundo a ganhar 5 vezes o torneio internacional de futebol de seleções, a Copa do Mundo. O país acolhe já pela 2ª vez a Copa do Mundo. Em 1950, enfrentamos debate semelhante, quando a Europa, mergulhada na crise do pós-guerra, não teve condições de realizar o Campeonato Mundial de Futebol. O Brasil se propôs a realizá-lo, construiu em tempo recorde o estádio do Maracanã, como o maior estádio do mundo, em apenas 2 anos, enfrentando a descrença daqueles que não acreditavam nessa possibilidade, e não fosse a tragédia final, quando perdemos a Copa, no jogo para o Uruguai, nós teríamos fechado com chave de ouro e com nota 10 o empreendimento de realizar a Copa do Mundo pela 2ª vez na América do Sul e pela 1ª vez no Brasil. O Seminário Nacional sobre o Desenvolvimento, o Cresce Brasil, como parte dessa agenda da Federação Nacional dos Engenheiros, não poderia ter escolhido melhor o local para acontecer. Manaus já é hoje um destino turístico importante, acolhendo feiras, congressos, encontros, não apenas pelas suas atrações naturais, mas também pela sua história, pela expansão da sua rede hoteleira, pelo que pode oferecer aos visitantes nacionais e estrangeiros. E por ser ela própria fruto dessa engenharia da diversidade, exigência fundamental para se construir uma metrópole que já se aproxima dos 2 milhões de habitantes. E o Brasil, ao realizar a Copa do Mundo, se submete a 2 provas essenciais para o seu presente e para o seu futuro. A primeira prova é a sua capacidade de usar a sua inteligência, o seu acúmulo, para provar que pode realizar um acontecimento que é o mais esperado do planeta. O Brasil submete à prova a capacidade da sua engenharia, não só da engenharia de construção civil, a engenharia ambiental, a engenharia de telecomunicações, a engenharia de transporte. Todo esse conhecimento está sendo posto à prova nesse empreendimento. E nos dá orgulho, presidente Murilo, ouvir como eu ouvi do chefe de engenharia da FIFA, que veio da Europa para visitar todos os estádios, e no relatório que prestou ao comitê da FIFA, afirmou que os nossos estádios estavam sendo construídos com o que havia
de mais avançado na engenharia mundial, com empresas brasileiras, com engenheiras e engenheiros brasileiros, com operárias e operários brasileiros. E eu tenho a convicção de que, além dos estádios, nós também encontraremos as soluções adequadas na sustentabilidade desses estádios. Nós encontraremos as soluções mais avançadas para adotar o país de um sistema de telecomunicações na época da Copa e que ficará como herança para todas as 12 capitais. Muito melhor do que o que nós temos atualmente no Brasil. A Copa do Mundo já é uma realidade no Brasil. A Copa do Mundo não é mais uma promessa. A Copa do Mundo já mobiliza não apenas os milhares de trabalhadores empregados nas obras dos estádios e nas obras de infraestrutura. A Copa do Mundo já é uma realidade ao mobilizar a nossa engenharia para encontrar as soluções adequadas em todos os quesitos importantes para a preparação da Copa. A Copa do Mundo já é uma realidade ao atrair para as empresas de comunicação, jornais, rádios, TV, patrocínios que já estão sendo firmados e assinados para a transmissão da Copa do Mundo. A Copa do Mundo já é uma realidade ao atrair os investimentos privados do setor hoteleiro, porque modifica a percepção de todas essas sedes como destino de eventos, inclusive esse que nós estamos organizando aqui. Será que seria realizado se o Brasil não tivesse a Copa do Mundo, se Manaus não fosse uma das 12 sedes da Copa do Mundo? Então, o destino destas cidades já foi alterado a partir da realização da Copa do Mundo. A confiança que deposito na nossa capacidade de realizar a Copa do Mundo não é uma confiança triunfalista, não é uma confiança cega. É uma confiança acompanhada do espírito crítico, da consciência das nossas deficiências, da consciência da necessidade de superação daquilo que nós precisamos corrigir. E esse é o outro grande desafio a que me refiro. Os dois grandes desafios que a Copa nos oferece são esses. O exercício da nossa capacidade, por um lado, e a superação das nossas deficiências, por outro. A oportunidade para o desenvolvimento do Brasil. Não observarmos a Copa do Mundo apenas como um evento esportivo ou futebolístico. E nós precisamos valorizar, porque não adianta fazer tudo isso e que Deus nos livre, deixar essa Copa escapar. Nós temos que segurar esse título. Temos que segurar a Copa do Mundo por aqui. Mas, além de ganhar a Copa do Mundo, a taça, que seria a única coisa que os estrangeiros podiam levar daqui, era essa taça. Ela tem que ficar aqui. Porque o resto, o estádio, o aeroporto, o metrô, tudo isso, a banda larga, tudo isso vai ficar no Brasil, como herança para a população brasileira. Essa confiança crítica exige de nós uma atitude firme em enfrentar as tarefas e o trabalho. Eu não creio que haja dificuldade, porque não há mistério, não há segredo. Essa será a 20ª Copa do Mundo. Nós sabemos como essas Copas foram realizadas, como também as Olimpíadas. Então não há segredo, não há mistério, mas há muito trabalho a ser feito, com rigor, em cooperação, a troca de informações entre a União, ou seja, o governo federal, os governos estaduais e a prefeitura, para remover obstáculos.
E é nesse escopo que eu localizo a assinatura desse termo de cooperação entre o Ministério do Esporte e a Federação Nacional dos Engenheiros, para que uma instituição com a tradição, com o conhecimento, com o acúmulo e com a especialização que tem nessa matéria, possa acompanhar as obras, possa ser um observador crítico do nosso empreendimento junto ao Ministério dos Esportes, porque não está diretamente ligado, nem subordinado ao Ministério por hierarquia, porque não é, os engenheiros e os integrantes não são os servidores do Ministério, não está vinculado à Copa como patrocinador, não é um ente público condicionado por suas razões diante dos acontecimentos. Então, a Federação Nacional dos Engenheiros pode nos prestar, como já está prestando, um serviço relevante de interesse nacional, de interesse público, com a assinatura desse acordo, desse convênio de cooperação que firmamos aqui na nossa querida cidade de Manaus. Eu creio que esse encontro formaliza o início de uma cooperação específica, que é sobre a Copa do Mundo, e dar continuidade a uma cooperação anterior com a Federação Nacional dos Engenheiros. Creio que terá também a mesma importância para a realização das Olimpíadas, que é um desafio seguinte ao da realização da Copa. E que fique aqui mais uma vez o meu agradecimento, a minha gratidão ao Estado do Amazonas e à sua bela capital, a minha admiração, o meu carinho. O Amazonas e Manaus contarão sempre com o governo brasileiro e com o Ministério do Esporte. Quando a primeira vez visitei Manaus, ainda como estudante, na época da reorganização da UNE, fui até ali, no encontro das águas, e nadei de um lado para o outro, do Rio Negro e do Solimões. E recentemente trouxe meu filho também para repetir o mesmo batismo. E acho que isso me converteu, de certa forma, a uma admiração e a um carinho permanentes para com a Amazônia, o Estado do Amazonas e com a nossa querida Manaus. Um abraço, bom seminário e um bom dia.